Desde os primórdios, uma pergunta ecoa em cada cultura, em cada coração. O que acontece depois da morte? É um mistério tão antigo quanto a própria consciência, a fronteira derradeira de nossa existência. Para muitos, a morte é o fim absoluto, o silêncio impensável. Mas para outros, ela é apenas uma porta, uma transição para algo ainda desconhecido. Este documentário embarca numa jornada para explorar essa divisa, onde a fé milenar e a ciência de vanguarda se encontram. Em um mundo cada vez mais pautado pela razão, a simples crença já não basta. Buscamos evidências, algo que resista ao escrutínio da mente moderna. O que a ciência pode nos dizer sobre o que ocorre quando o coração para de bater e o cérebro cessa sua atividade? Nossa investigação nos levará por caminhos inesperados, dos rituais ancestrais aos laboratórios de neurociência e à vanguarda da física quântica. Confrontaremos relatos extraordinários e pesquisas rigorosas, questionando: o cérebro produz a consciência ou é apenas um receptor, uma interface? Esse documentário não promete respostas definitivas, mas oferece uma compilação de evidências e teorias que desafiam a visão materialista convencional. Prepare-se para uma viagem que pode mudar a forma como você enxerga a vida e a própria morte. A jornada começa agora. Atuai, a tradição espiritual, as hipóteses milenares. Bem-vindos ao primeiro capítulo de nossa jornada. Após a introdução às questões existenciais da morte, agora mergulhamos nas tradições milenares, onde a finitude da vida adquire um novo significado. Para civilizações como a indiana e a nepalesa, a morte nunca foi vista como um ponto final, mas sim como uma passagem, um elemento intrínseco a um ciclo maior de existência. A sabedoria oriental oferece uma perspectiva fascinante sobre a continuidade da consciência. Começamos pelo hinduísmo, uma das mais antigas religiões do mundo, que nos apresenta o conceito fundamental de samsara. Este é o incessante ciclo de nascimento, morte e renascimento, uma roda cósmica da qual todas as almas fazem parte, buscando a libertação final, o moksha. E o que impulsiona essa roda de renascimentos? O karma. Cada ação, pensamento ou palavra gera uma energia que inevitavelmente retorna a nós, influenciando nossa próxima existência. Uma profunda responsabilidade é atribuída ao indivíduo por suas escolhas. Para o hinduísmo, a consciência não surge e desaparece com o corpo. Ela é a própria essência do ser, o Atman, parte do Brahman, a realidade última. A morte é apenas o momento em que o Atman troca uma vestimenta usada por uma nova, em sua jornada evolutiva. Mudando para o budismo, uma filosofia que floresceu na mesma região, encontramos conceitos semelhantes, mas com nuances importantes. Siddhartha Gautama, o Buda, também ensinou sobre o ciclo de renascimentos e a lei do karma. No entanto, o budismo introduz a doutrina do anatta, a não existência de um eu permanente ou uma alma individual, como no hinduísmo. Não há um Atman que transmigra, mas sim um fluxo contínuo de consciência. O que renasce no budismo não é uma alma estática, mas um contínuo mental, um fluxo de momentações que carrega consigo as impressões kármicas da vida anterior. É como uma chama que acende outra vela. Não é a mesma chama, mas há uma continuidade causal e energética. Assim, a consciência, nesse sentido budista, é um rio incessante, sempre mudando, mas mantendo uma coerência que permite a transferência de atributos kármicos de uma existência para outra. O objetivo final é o nirvana, a cessação do sofrimento e o fim do ciclo de renascimentos. Tanto o hinduísmo quanto o budismo, em suas essências, rejeitam a ideia de um fim absoluto da consciência. Embora com doutrinas distintas sobre a natureza do eu, ambos apontam para uma persistência, um ciclo eterno. Essas tradições nos convidam a considerar a consciência como algo fundamental, talvez tão indestrutível quanto a energia no universo, apenas mudando de forma. A morte é apenas uma etapa nesse grande drama cósmico, onde a consciência se reinventa incessantemente.
Em contraste com a visão oriental, o Ocidente desenvolveu suas próprias concepções sobre o pós-vida, muitas vezes centradas na individualidade da alma. Começamos pelo kardecismo, ou espiritismo, que oferece uma ponte entre o misticismo e uma abordagem mais científica da espiritualidade. Allan Kardec, no século XIX, sistematizou a doutrina que postula a sobrevivência do espírito após a morte e a possibilidade de comunicação entre os mundos. Para o espiritismo, a morte é apenas uma transição de plano vibratório, não o fim da identidade. A consciência, ou espírito, desliga-se do corpo físico e prossegue sua jornada em outros estados, através da reencarnação, buscando aperfeiçoamento moral e intelectual. Há uma continuidade de personalidade, memórias e aprendizados, que se manifestam em novas existências. Já nas religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, a perspectiva difere. Embora com variações, a ideia central é a da imortalidade da alma e a existência de um julgamento final ou ressurreição. A alma é vista como uma essência eterna e individual, criada por Deus, que após a morte aguarda um destino divino, o paraíso ou a condenação. Não há geralmente um ciclo de renascimentos, mas uma jornada linear para a eternidade. Essas crenças, em todas as suas formas, moldaram civilizações e oferecem conforto diante do desconhecido. Elas atestam a necessidade humana de conceber uma existência que transcenda a finitude do corpo. O que a ciência moderna pode nos trazer sobre estas hipóteses? Ato 2. A fronteira da ciência e da mente. Começamos nossa exploração de fenômenos que desafiam a explicação materialista clássica. As experiências de quase-morte, ou EQMs, são relatos enigmáticos que questionam a própria natureza de nossa consciência. As EQMs descrevem vivências profundas e transformadoras, relatadas por pessoas que foram declaradas clinicamente mortas, mas que, contra todas as probabilidades, regressaram à vida. São experiências que ocorrem quando o cérebro, aparentemente, está em total silêncio. Os testemunhos são frequentemente consistentes, uma sensação de flutuação, a visão de um túnel com uma luz intensa, encontros com seres de luz ou entes queridos falecidos e uma profunda sensação de paz. O que as tornam intrigantes é a capacidade de reter memórias detalhadas e verificáveis. A questão central é esta: como é possível ter uma consciência tão vívida e organizada quando o corpo está em colapso e o cérebro não apresenta atividade elétrica detectável? A neurociência clássica tem dificuldade em responder a este paradoxo. Vamos analisar alguns dos casos mais convincentes, onde pacientes, enquanto clinicamente mortos, foram capazes de descrever com precisão eventos que ocorreram ao seu redor, detalhes que eles não teriam como saber pelos sentidos físicos. Um exemplo marcante é o de Pam Reynolds, que passou por uma cirurgia complexa de aneurisma cerebral. Durante o procedimento, foi declarada clinicamente morta, com o cérebro sem atividade e mantida em hipotermia profunda. Após a recuperação, Pam descreveu com exatidão a serra cirúrgica usada para abrir o seu crânio, a conversa entre os cirurgiões e até mesmo o tipo de música que tocava na sala. Informações impossíveis de adquirir no seu estado inerte. Ela até mencionou um instrumento específico que nunca tinha visto antes, descrevendo-o como uma escova de dentes elétrica utilizada para cortar o osso. Esta descrição foi posteriormente confirmada pela equipe cirúrgica, chocando os profissionais. Outro caso é o de Al Sullivan, um paramédico que sofreu um ataque cardíaco e, durante a ressuscitação, teve uma EQM. Ele relatou ter visto um sapato no telhado do hospital enquanto estava fora do seu corpo. Curiosamente, a equipe médica cética decidiu investigar. Para surpresa de todos, encontraram o sapato exatamente onde Al o descreveu. Como poderia ele ter visto algo assim se estava morrendo numa cama de hospital? Estes são apenas 2 de milhares de relatos documentados por investigadores como o Dr. Sam Parnia e a doutora Penny Sartori. As suas pesquisas buscam uma validação objetiva do que é, por natureza, uma experiência subjetiva. O que vemos nas EQMs é um fenômeno que nos força a repensar a relação entre cérebro e consciência.
Se a consciência é meramente um produto do cérebro, como explicar estas experiências complexas quando o órgão está inativo, com um eletroencefalograma plano? A ausência de atividade cerebral deveria significar a ausência de qualquer forma de experiência consciente. No entanto, os pacientes relatam memórias claras e coerentes, desafiando essa lógica. Os defensores da explicação puramente materialista sugerem que as EQMs são alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro ou pela libertação de certas substâncias químicas. Contudo, essa teoria tem as suas falhas. Alucinações induzidas por hipóxia ou drogas geralmente resultam em experiências caóticas e fragmentadas, não nas narrativas coerentes e muitas vezes verificáveis das EQMs. Além disso, as memórias de EQM são geralmente mais claras e duradouras do que as memórias de eventos reais. A robustez dessas memórias, frequentemente mais vívidas do que as cotidianas, contradiz a ideia de que seriam apenas resquícios de um cérebro moribundo. Algo de diferente e significativo está acontecendo aqui. Alguns estudos, como o projeto AWARE de Sam Parnia, procuraram provas objetivas, colocando imagens escondidas em prateleiras altas nas salas de reanimação, visíveis apenas de uma perspectiva fora do corpo. Embora os resultados não tenham sido conclusivos em larga escala, devido à raridade de pacientes que tivessem EQMs com componente visual nessas condições, eles continuam a impulsionar a pesquisa nesta área intrigante. As EQMs sugerem que a consciência pode não estar tão intrinsecamente ligada à atividade cerebral como pensamos. Talvez o cérebro seja mais um transmissor ou receptor do que o produtor exclusivo da consciência, abrindo portas para a possibilidade de uma entidade mais fundamental. As evidências das EQMs, embora ainda sob escrutínio científico, fornecem um argumento poderoso contra a ideia de que a morte é o fim absoluto da experiência consciente. Elas apontam para uma realidade mais complexa e que desafia o materialismo estrito. Avançamos agora para o próximo desafio à visão linear da existência: crianças com memórias que parecem pertencer a outros. Nesta etapa, exploramos o trabalho rigoroso e controverso de pesquisadores que dedicaram as suas vidas a documentar esses relatos extraordinários. No epicentro desta investigação está a Universidade da Virgínia, lar de um programa de pesquisa que desafia as fronteiras do nosso entendimento. Foi aqui que o Dr. Ian Stevenson, um psiquiatra visionário, iniciou um estudo sem precedentes sobre a reencarnação, coletando milhares de casos ao longo de décadas. Dr. Stevenson era conhecido pela sua metodologia meticulosa e ceticismo saudável. Ele viajou pelo mundo, entrevistando crianças e suas famílias, bem como as famílias das pessoas falecidas que as crianças alegavam ter sido. As suas investigações focaram-se em detalhes verificáveis: nomes, locais, profissões, causas de morte e até mesmo ferimentos físicos da vida anterior. Ele procurava por correspondências precisas que não pudessem ser explicadas por acaso ou fraude. Muitas dessas crianças começavam a falar sobre as suas vidas anteriores espontaneamente, por volta dos 2 ou 3 anos de idade. As memórias eram frequentemente vívidas, detalhadas e por vezes perturbadoras, especialmente quando envolviam mortes violentas. Stevenson documentou casos onde as crianças não só recordavam nomes e eventos, mas também exibiam fobias específicas ou paixões consistentes com a personalidade da pessoa falecida. Alguns até possuíam conhecimentos de línguas que nunca tinham aprendido formalmente. Um aspecto particularmente fascinante da sua pesquisa envolvia marcas de nascença e deformidades congênitas. Stevenson encontrou correlações notáveis entre estas marcas e ferimentos fatais sofridos pela pessoa falecida. Em vários casos, as marcas de nascença correspondiam a ferimentos de bala, facadas ou queimaduras. Registros médicos e autópsias posteriores frequentemente confirmavam a localização e a natureza desses ferimentos, aumentando a robustez dos relatos. Apesar do rigor de Stevenson, o seu trabalho foi recebido com ceticismo pela comunidade científica tradicional. Críticos argumentavam sobre a dificuldade de eliminar todas as outras explicações, como fabulações ou influências culturais. Contudo, o legado de Stevenson não terminou com a sua morte.
O Dr. Jim Tucker, um psiquiatra pediátrico, assumiu a liderança da Unidade de Estudos Perceptivos na Universidade da Virgínia, continuando e expandindo esta pesquisa inovadora. Dr. Tucker modernizou a abordagem, utilizando ferramentas e análises estatísticas mais avançadas para fortalecer a robustez dos dados. Ele foca-se em casos onde as memórias surgem muito cedo, antes que a criança possa ser influenciada por informações externas. Um exemplo típico envolve uma criança pequena que, de repente, começa a falar sobre ter sido um piloto de combate abatido na Segunda Guerra Mundial, descrevendo o tipo de avião e o local do acidente. Esses detalhes são muitas vezes específicos o suficiente para serem verificados. A equipe de Tucker e, anteriormente, a de Stevenson, contactaria então os registros militares e familiares da pessoa falecida. Em muitos casos, descobriam que cada detalhe relatado pela criança se alinhava perfeitamente com a vida do falecido piloto. A dificuldade reside em encontrar uma explicação convencional para tal conhecimento. Como uma criança pequena, sem acesso a tais informações, poderia saber sobre a vida de um indivíduo falecido há décadas? Os casos são recolhidos de diversas culturas ao redor do mundo, com uma prevalência notável em regiões onde a crença na reencarnação é culturalmente aceita. No entanto, também surgem em sociedades ocidentais, onde essa crença é menos comum, o que reforça o fenômeno. Isto sugere que o fenômeno transcende o condicionamento cultural, indicando algo mais profundo do que uma simples influência social. As evidências anedóticas, embora não sejam provas no sentido científico clássico, são rigorosamente documentadas. O impacto destas memórias nas crianças e nas suas famílias é considerável. Algumas crianças sentem uma profunda tristeza ou raiva pela morte anterior, enquanto outras exibem traços de personalidade ou talentos inesperados, que não podem ser explicados por hereditariedade. Para muitos pais, aceitar a possibilidade de uma vida anterior para os seus filhos é um processo desafiador, mas as evidências são muitas vezes tão convincentes que eles se veem forçados a reconsiderar as suas próprias crenças. Embora a ciência tradicional ainda procure explicações materialistas, o volume e a consistência dos casos desafiam essas narrativas. A complexidade dos detalhes verificados sugere algo além de meras coincidências ou falhas de memória. Este capítulo revela que, no que diz respeito à continuidade da consciência, a existência de memórias de vidas passadas em crianças oferece um corpo de evidências intrigante e robusto. Embora anedóticas, são rigorosamente documentadas e difíceis de ignorar. O trabalho da Universidade da Virgínia não prova a reencarnação, mas certamente a torna uma hipótese plausível para muitos. Ele adiciona uma camada de complexidade à nossa compreensão da mente e da consciência, sugerindo que elas podem não ser meramente subprodutos do cérebro. Agora, mergulhamos no coração do debate científico, o problema difícil da consciência. É a questão central que divide a neurociência e a filosofia. O cérebro produz a mente ou atua como um receptor de uma consciência mais fundamental? Esse dilema foi popularizado pelo filósofo David Chalmers, que distinguiu o problema fácil, como o cérebro processa informação, do problema difícil, porque existe uma experiência subjetiva interna. Por que realmente sentimos algo? Da perspectiva neurocientífica clássica, a consciência é intrinsecamente ligada à atividade cerebral. Cada pensamento, cada emoção, cada percepção tem um correlato neural, uma dança eletroquímica que podemos observar e mapear. Para muitos de nós, a ideia de que a consciência possa existir fora do cérebro é contraintuitiva. Se o cérebro é danificado, a consciência é afetada, o que sugere uma forte dependência. A mente seria Para muitos de nós, a ideia de que a consciência possa existir fora do cérebro é contraintuitiva. Se o cérebro é danificado, a consciência é afetada, o que sugere uma forte dependência. A mente seria um produto direto da biologia. Mas se é apenas um produto, como explicar a experiência subjetiva da cor vermelha ou o sentimento de amor? Não é apenas o processamento de dados, mas a experiência interna desses dados, a qualia, que nos define. O problema difícil nos força a questionar se estamos olhando para o lugar certo. Se a consciência fosse um produto do cérebro, deveríamos ser capazes de construí-la em um laboratório,
o que até hoje não é sequer concebível. A analogia do cérebro como um receptor, como uma televisão que sintoniza um sinal externo, ganha força ao considerarmos fenômenos que desafiam a explicação puramente materialista, como as EQMs. A televisão não gera o programa, apenas o manifesta. Pensadores como William James e Henri Bergson já exploravam essa ideia no século XIX, sugerindo que o cérebro poderia ser um filtro ou uma válvula redutora de uma consciência universal, não local. Nesse cenário, a consciência seria mais fundamental, talvez existindo independentemente do corpo. O cérebro seria a ferramenta que nos permite acessá-la e personalizá-la em nossa experiência individual neste plano. Se a consciência fosse um receptor, como explicar as alterações profundas na personalidade e na cognição após lesões cerebrais? Não seria mais lógico que o receptor estivesse danificado, não o sinal em si? A correlação é de fato muito forte. No entanto, em experiências de quase morte, relatos indicam uma consciência lúcida fora do corpo, com o cérebro sem atividade detectável. Como o produtor pode estar inoperante enquanto o produto floresce com tanta clareza? Isso sugere a hipótese do receptor. A física quântica, com seus conceitos de não localidade e entrelaçamento, oferece um terreno fértil para especulações sobre uma consciência que transcende o espaço-tempo linear. Seria a consciência uma propriedade quântica inerente ao universo? Teorias como a OR-QOR de Penrose e Hameroff propõem que a consciência emerge de processos quânticos nos microtúbulos cerebrais. E o biocentesmo de Robert Lanza sugere que a vida e a consciência são fundamentais para a realidade e não seu resultado. Embora intrigantes, essas teorias ainda carecem de evidências empíricas robustas. A complexidade do cérebro é imensa e ainda estamos arranhando a superfície de seu funcionamento em nível molecular para comprovar tal relação quântica. Mas se a consciência é fundamental, então com a morte do cérebro ela não se extingue por completo. A informação ou energia que ele sintonizava pode persistir em outra dimensão, transcendendo a limitação biológica. Essa distinção é crucial para o nosso entendimento da morte e do potencial de uma existência pós-vida. É o cerne de toda a nossa investigação, que agora nos conduz ao veredicto. Ato 3. O veredito e a probabilidade. Chegamos ao ponto crucial de nossa jornada, onde a fé e a ciência se encontram para confrontar a mais antiga das perguntas: o que acontece após a morte? Neste capítulo, faremos a pesagem das evidências. Recapitulamos. Exploramos as ricas tapeçarias das tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, desde o Sansara e o Karma, passando pela reencarnação espírita, até a ressurreição e a alma eterna das religiões abraâmicas. Crenças profundas que oferecem significado, mas carecem de validação empírica. Em seguida, mergulhamos nas fronteiras da ciência moderna. As experiências de quase morte, ou EQMs, com seus relatos verificáveis de consciência lúcida em estado de morte clínica, e os casos de crianças com memórias de vidas passadas, documentados pela Universidade da Virgínia, desafiam o materialismo estrito. E, finalmente, confrontamos o problema difícil da consciência, questionando se o cérebro é produtor ou receptor, e as implicações da física quântica, que acena para uma realidade onde a consciência pode ser um fenômeno não local, fundamental ao universo. Agora, diante de todas essas informações, como podemos chegar a um veredicto? A ciência exige provas repetíveis, algo que a natureza única da morte não permite completamente. Mas podemos analisar as probabilidades. Comecemos pelo materialismo estrito, a ideia de que a morte é o fim absoluto. Sua probabilidade de ser a verdade única diminui drasticamente à medida que novos estudos de EQM e casos de memórias de vidas passadas surgem, desafiando a ausência de consciência cerebral. Em contrapartida, a hipótese da continuidade, a consciência sobrevive de alguma forma, ganha força. Fundamentada na não localidade quântica e nos relatos verificáveis das EQMs, sua probabilidade é estimada como alta neste documentário. E a reencarnação, antes vista apenas como dogma, emerge como plausível.
Os milhares de casos anedóticos, mais rigorosamente documentados, de crianças com memórias detalhadas de vidas passadas, conferem um peso inegável a essa possibilidade. Ao final desta análise complexa, o documentário conclui que a probabilidade de algo existir após a morte é de fato extremamente alta, possivelmente acima de 90%. No entanto, há uma ressalva crucial. O que sobrevive provavelmente não é o nosso ego ou a personalidade atual com suas memórias e afeições terrenas, mas sim uma forma de energia ou informação fundamental. Uma essência que nossa ciência atual ainda está apenas começando a aprender a medir e compreender, talvez se reconectando a um todo maior. A morte não seria um ponto final, mas uma transformação, uma transição. Essa perspectiva nos convida a redefinir nossa relação com a existência. As fronteiras do conhecimento estão sempre se expandindo, e o que hoje é mistério, amanhã pode ser uma nova lei da física ou da biologia. O veredito imaterial é claro. A ciência, ao lado da espiritualidade, aponta para uma continuidade, embora de uma forma que desafia a nossa compreensão tridimensional. Não há muros intransponíveis para a mente humana. Esse documentário termina com uma reflexão profunda, uma síntese de tudo o que investigamos, culminando na poderosa constatação: A morte não é um muro, mas uma fronteira que a física ainda não cruzou. E essa fronteira nos convida a continuar a jornada, a expandir nossa percepção e a redefinir o que pensamos ser o real. A busca por essa compreensão continua para cada um de